Tudo pronto? Vamos? Não é assim que o nosso GPS fala quando a gente coloca a nossa rota e ir agora? Então, tudo pronto? Vamos começar mais um vídeo. Vamos definir qual é a nossa rota, o que nos move, né? Então, hoje quando eu escolhia esse tema e estava ali no banho pensando, e eu sempre procuro sinais e procuro, é, enfim, ocasiões, lembranças, enfim, tudo que me faz sentir mais segura para trazer isso e que me dá esse caminho, né, de qual tema que eu devo trazer. Eu tava pensando na semana e sempre faço, né, falei no vídeo anterior, essa retrospectiva e, e aí resolvi ouvir um áudio, né, de um outro mentor aí, que não é o nosso bruxo, né, o Bruno Gimenez, mas ele falava sobre problemas e desafios. E aí veio essa frase na minha cabeça, né? Ele veio falando, o que move? A gente é movido por problemas, por desafios, e eu fiquei pensando nisso e falei, cara, é isso que eu vou trazer hoje, nesse vídeo da semana. Então, antes de começar, eu vou me apresentar se você está vendo pela primeira vez esse vídeo. Meu nome é Cristiane Bonato, eu sou de Curitiba, e comecei esse projeto do Casa de Luz, do Mensagem de Luz, né? Baseado no Casa de Luz, que é um programa que está em mais de 200 episódios que passa no canal da Luz da Serra, no YouTube. E é guiado e apresentado e foi idealizado pelo meu mentor Bruno Gimenez. E aí ele incentivou todo esse pessoal que acompanha ele no Casa de Luz que pudesse levar essa boa nova, né? Levar essa informação transformacional que ele traz no Casa de Luz, baseados nos 8 princípios, né? Que não vou falar deles hoje, mas tem aí nos vídeos anteriores, se você tiver curiosidade de entender melhor. E aí, dia 31 de dezembro de 2023, eu comecei essa série de vídeos semanais, então todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. E os temas, às vezes, são baseados nesses princípios e às vezes não. Mas o que acontece é que, dentro do que eu venho estudando e do que eu venho me propondo, me comprometendo a seguir, o Casa de Luz ele me norteia nessa questão de governança, que é um dos princípios. Então, eu sempre estou buscando algo que me faça evoluir de alguma forma. E quando a gente pede essa evolução, quando a gente se abre para isso, o universo traz, né? As oportunidades de a gente evoluir aparecem. E aí, quando eu ouvi esse áudio hoje, sobre o que nos move, se a gente é movido por problema ou por desafio. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas o que me move? Os problemas ou o desafio? E numa breve análise que eu fiz ali, eu falei, não, eu sou movido por desafios, né? São coisas que eu almejo, são coisas que eu quero resolver, que eu me cobro, que eu melhore naquilo, então eu vejo isso como um desafio. Mas e aí, me conta, o que te move? Problema ou desafio? Já parou para pensar? Já parou para pensar se quando você toma a decisão de fazer alguma coisa, a direção do seu tudo pronto, vamos, a rota que você coloca no seu GPS, ela é baseada num problema ou num desafio? É uma atitude que você pensa em resolver no desespero ou é algo que você se prepara para isso? O que te move? O que nos move? É profundo, né? Parece uma coisa simples, mas envolve muita coisa, né? Então, quantas vezes a gente fica... Essa semana, quem me segue no Instagram, viu que eu postei, foi ontem, se não me engano, postei uma carta, tem um baralho, né? Um oráculo ali. E eu tirei uma carta, fazia um tempo que eu não tirava carta, certo? Seria eu tirar uma carta toda semana. E eu falei, nossa, faz tempo que eu não tiro a carta no oráculo, eu vou fazer ali, né, uma breve meditação, oração, enfim, e vou ver que carta que vem. E veio a carta da raiva. E eu não tô aqui agora com ela nem com o livrinho guia, mas ela falava algo sobre que a força que a gente sente com a raiva é uma força que nos move, que a gente não pode tomar decisões e nem fazer ações com base na raiva, mas que a raiva, sim, assim como o fogo que
transforma tudo onde ele passa, tudo à sua volta, a raiva também tem esse poder. E se a gente canalizar essa força da raiva e direcioná-la, a gente consegue muitas coisas. Então veio de encontro com esse problema ou desafio, né? Porque quando a gente está com um problema, é muito fácil da gente se desesperar. E aí a gente é tomado por uma disposição assim tremenda e fala, agora eu vou fazer isso, vou fazer isso. E aí esse desespero também, ele se compara a uma criança, quando a criança leva um susto muito grande ou ela pega numa situação ali que não é favorável para ela. E aí ela fala, mãe, eu prometo, eu juro, eu vou ser um filho muito bom, eu vou fazer tudo, eu prometo que eu nunca mais vou errar nisso aqui, eu prometo que eu vou acordar cedo todo dia, eu prometo que você nunca mais vai ter que brigar comigo por causa disso, eu prometo, eu juro. E você vê uma força, uma verdade naquilo, mas você sabe que é uma promessa feita no desespero. Será que a gente não tá fazendo essas promessas, esses compromissos com base nesse desespero? Quando a gente se depara com um problema? Então, é uma escolha também nossa, né? Buscar uma vida mais tranquila, com mais opções, onde a gente possa ser movido pelo desafio, pelos sonhos, né? Então, que os nossos sonhos nos movam, não os nossos problemas. Porque senão a gente vai viver, como diz outro, correndo atrás do rabo, né? Tem um ditado que diz, o cachorro fica correndo atrás do rabo. Então, ele só dá a volta, ele não sai do lugar. Nada novo acontece, né? E quando alguma coisa muda, tudo muda. Quando o nosso pensamento muda, quando a nossa postura muda, sempre tem alguma coisa que vai mudar. Tudo à nossa volta muda. Porque a forma como a gente olha para as coisas muda. Por exemplo, quando a gente se depara com uma dificuldade, eu falo por mim, tá? Eu tenho feito esse exercício. E o interessante que é compartilhar com as pessoas próximas a mim esses estudos e esses mentores e esses temas, porque quando a gente entra numa energia errada, as pessoas vêm e falam, olha, transmuta, passou, não guarda isso pra você. E eu tenho procurado isso, fazer não, vou viver esse momento, vou viver essa decepção aqui, essa tristeza, esse estresse aqui, mas ele não vai me mover por muito tempo. Ele não vou ficar nessa energia por muito tempo. E eu tô feliz que eu tenho conseguido, né? Eu compartilhei nos vídeos anteriores, que o 2024 para mim, ele tem sido um ano muito intenso, de muitos desafios. E esses desafios eu percebo eles por semana. E é muito engraçado que quando chega no final de semana e eu consigo um momento de relaxamento e de descanso, eu penso, nossa, parece que isso aconteceu há um mês atrás. E é uma coisa que aconteceu às vezes há 3, 4 dias. E isso foi bem louco essa semana, porque teve o feriado de carnaval, eu trabalhei normalmente na segunda, folguei na terça e trabalhei normalmente na quarta. E a segunda, a terça e a quarta foram, nossa, um monte de coisa no trabalho e tal. E parecia que tinha sido o final de semana passado, mas na verdade aconteceu tudo isso essa semana. E eu falei, nossa, só que quando eu olho para trás, né, quando eu vejo eu faço essa retrospectiva semanal, eu percebo, nossa, fevereiro ainda não acabou. Nossa, tudo isso aconteceu agora e eu já aprendi tudo isso. Nossa, tudo isso veio até mim poxa, eu enfrentei, né? Que é muito importante o enfrentamento das coisas que aparecem, né? Enquanto mais a gente foge, a gente não aprende nada com isso. Então, se a gente enfrenta, a gente resolve aquilo, ou pelo menos a gente busca resolver, né? E a gente cresce com aquilo, a gente desenvolve de alguma forma. Então, essa perspectiva do você enfrentar esses desafios e se tornar melhor com isso, também foi algo que eu fui adquirindo acompanhando o Casa de Luz, né? Então, Mensagem de Luz veio para também poder dividir isso com vocês, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, é como se eu estivesse vivendo, fazendo esse momento, esse ano, pelo menos esse período que eu tô agora, como se ele fosse um intensivão da vida. Até escrevi aqui no meu caderninho, né? Intensivão da vida. Por quê? Porque várias situações onde eu quero melhorar, eu tenho me deparado com elas diariamente.
E eu tenho feito uma análise muito mais rápido dessas ocasiões, né? Desses acontecidos. Porque acontece e eu penso, putz, fiz de novo, tá? E eu não fujo dessas ocasiões. Eu quero viver elas de novo, porque eu quero testar de novo. Eu tô me testando o tempo todo. Então, putz, briguei com meu filho. Ai, não consegui me acalmar, não consegui me controlar. Tá. Então, eu vou pensar aqui, eu vou respirar, vou tentar me acalmar e eu vou tentar fazer diferente. Ao invés de eu evitar meu filho, eu vou e eu tento encontrar ele de novo. Eu quero falar com ele de novo. E eu dou um tempo e aí eu tento de novo, de um outro jeito, ou eu faço de alguma forma que a gente fale de novo, não sobre talvez a mesma coisa, mas eu procuro novas situações para que eu talvez tenha novas reações. E quando essas novas reações vêm, eu comemoro. E quando eu erro, eu penso, putz, errei de novo. Vou ter que ir atrás de outra chance para poder mudar isso. E isso tem também ajudado na questão física, né, emocional, né? Eu, por exemplo, se eu sinto muita tensão, muito estresse, né, ou fico com muita raiva, ou muito frustrada com alguma coisa, enfim, que é algo que me tira muito do sério, eu tenho dor de cabeça e eu tenho muita dor no pescoço, na região dos ombros, né? Que é o querer carregar o mundo nas costas. Então, isso me atinge fisicamente. E aí eu também tenho que lidar com isso. Eu tenho que me alongar, eu não gosto de tomar remédio, né? Eu não sou da medicina alopática, eu gosto mais da questão natural. Então eu procuro alguma coisa, seja que eu mesmo possa fazer, ou um chá, uma compressa, alguma coisa. Então eu também tenho que transmutar isso fisicamente em mim, mesmo sabendo que é algo da alma, que está só externalizando no corpo físico. Então isso também é um desafio que eu enfrento e que eu tenho que achar a solução disso praticamente sozinha, né? Porque a dor é em mim, então só eu sei o quanto dói. E, gente, não pensa que é fácil. Não é fácil. É um desafio, é uma batalha interna, tá? Não pense, né? Quem sou eu, né? No mundo dos mentores e tal. Mas, assim, às vezes a gente vê na internet as pessoas, ou principalmente gente famosa e tal, né? Instagram e tal. E as pessoas não compartilham as dores, né? É natural que as pessoas compartilhem os frutos, né? As vitórias, as conquistas. E por quê? Porque as pessoas pensam, minha vida, né? As pessoas que estão ali na rede social, o que elas pensam? Minha vida já é cheia de problema. Se eu quero ver alguma coisa para me distrair, né? É, para que eu saia desse mundo, não enfrente isso aqui que eu tô vivendo, eu vou buscar pessoas que tragam coisas diferentes do que eu tenho. Então, se eu tenho problemas, se eu tenho dores, se eu tenho sofrimento, eu vou buscar nas redes sociais, ou na internet, ou na Netflix, conteúdos que façam eu esquecer dessa dor, o oposto do que eu tenho sentido. Só que aí a gente pode cair, né, e tende a cair na questão da comparação. E o Bruno Gimenez fala, né, nenhuma autoestima sai ilesa na guerra da comparação. Ou invertendo na guerra da comparação, nenhuma autoestima sai ilesa. Porque a gente vai se cobrar, a gente vai se achar derrotado, a gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar com a gente mesmo. A gente vai achar que só na nossa família tem aquele problema, a gente vai achar que só a gente se sente assim. E não é verdade. Esse processo de evolução é um processo que todo mundo tem que viver. A nossa missão original, né, básica, como ser humano, nesse mundo, nesse plano, é a evolução. Então, quando eu gravo um vídeo aqui para vocês, eu faço um check, mais um passo, né? Ninguém fica bom naquilo que faz pouco, então eu penso que cada vídeo que eu faço é algo que eu melhoro em mim, né? É alguém que eu ajudo. Não sei para quem que esse conteúdo vai chegar, não sei quando, mas antes de gravar eu faço uma oração pedindo para que chegue nas pessoas que precisam ouvir essa mensagem que eu vou trazer. E por mais que eu tenha um tema estabelecido antes, né, para ficar mais fácil o direcionamento do vídeo, às vezes acaba indo por um outro rumo, né?
porque eu sou usada como mensageira aqui. Eu me abro para isso, eu me entrego para isso. Então, pode ser que eu tenha que falar alguma mensagem específica para você. E saia daquilo que eu tinha programado ou que aquilo que eu tinha pensado para dizer aqui. Mas esse intensivão da vida, tomar uma água aqui. Esse intensivão da vida que eu me vejo é porque eu me abri para isso. Eu pedi isso. E quando vem uma situação, eu falo: ok, vamos, beleza, vamos resolver. Pode ser algo da minha personalidade ser assim, gosto de resolver problemas, gosto de buscar soluções. E sei que nem todo mundo tem esse perfil, né? E sei que a gente tem várias características e qualidades, né? Tem a pessoa que é mais criativa, tem a pessoa que é mais racional, tem a pessoa que ela é mais afetuosa, tem a pessoa que é mais detalhista. Então, assim, dentro das nossas características, cada um tem a sua essência e sua individualidade. E talvez o enfrentamento e a sinceridade com os desafios e com os problemas não seja algo que todo mundo tenha essa facilidade, né? Por exemplo, já comentei aqui, eu trabalho no setor financeiro. Então, falar de dinheiro, lidar com dinheiro, gerenciar o dinheiro é uma facilidade que eu tenho. Mas se a gente sentar para conversar, ou se a gente olhar a realidade da maioria dos brasileiros, a maioria dos brasileiros tem dificuldade em organizar suas despesas pessoais, seus contas pessoais, de gerenciar o seu dinheiro. Então, não é uma facilidade que todo mundo tem. Mas a gente não pode se comparar e focar naquilo que a gente não faz bem. A gente foca naquilo que a gente faz bem. Só que a gente não pode ignorar e esquecer daquilo que precisa ser melhorado. Porque se a gente continua fazendo o mesmo, a gente vai ter os mesmos resultados, né? E se a gente precisa, digamos assim, eu quero ser um youtuber, mas eu tenho vergonha de gravar vídeo. Então, automaticamente, para ser um youtuber, se é isso que você quer, você vai precisar aprender técnicas de comunicação, informações sobre o tráfego pago, né? Enfim, de como o tráfego pago, né? De como vincular essas informações, de marketing, de engajamento, enfim. Isso vão exigir de você várias habilidades que você ainda não tem. E tá tudo bem, mas você precisa seguir e se desenvolver, né? E se abrir para esses ensinamentos é algo muito importante, que eu vejo que tem feito muita diferença, né? E eu vejo que eu não estou movida pelo desespero. Eu não estou movida pelos problemas. Eu estou movida pelos desafios. Porque aconteceram várias coisas na minha vida nesses últimos anos, né? Vamos dizer aqui de 2 anos para cá, que tem me feito questionar muito. Não os outros, não Deus, não as pessoas à minha volta, mas me questionar. E procurar essas coisas que não são tão boas, como eu posso melhorar nas minhas relações, comigo mesma, coisas que eu tenho que me permitir mais, né? Então eu sei que eu preciso, para me desenvolver, eu preciso de capacidades, que é essas habilidades que eu falei, né? Por exemplo, se quiser ser um youtuber, o que você precisa saber, que capacidades e habilidades você precisa ter. Disposição, que é a nossa vontade. A gente precisa de disposição para acordar todo dia, para poder dar o nosso melhor todo dia, para poder cuidar das pessoas que a gente ama, né? Para poder cuidar da humanidade em si. Então a gente precisa dessa disposição, dessa vontade. E a gente precisa da permissão. E a permissão é a gente nos permitirmos viver coisas novas também. É nos permitirmos também descansar, nos permitirmos errar. Então, capacidade ou habilidade, né? Disposição e permissão. São 3 coisas que nos ajudam, né? Nesse compromisso com o desafio e com a vida, e que com certeza, nesse intensivão da vida, vão fazer com que as coisas sejam mais fáceis, né? Digamos assim. Porque, na verdade, a vida é justa, né? O Elton Euler fala isso, né?
A vida justa, ela tá esperando, né? Então, a vida é justa e ela tá te esperando. E eu espero mesmo que vocês consigam se conectar a essa mensagem e que de alguma forma ela faça sentido para você. Espero que eu tenha me feito entender e compreender nessa chuva de ideias que para mim faz sentido, né? Mas que lembre que o nosso compromisso seja com o desafio e não com o problema. Que o que nos mova sejam os nossos sonhos, não os problemas que a gente tem que resolver. Mas que a gente lembre que os nossos sonhos vão trazer desafios, que vão trazer problemas novos. Mas quando a gente olhar para esse problema, você vai pensar, olha, esse problema apareceu porque eu mudei a rota, porque eu estou numa nova rota. Então, esse desafio que eu me propus trouxe esse problema para mim. Se você quer mudar sua rotina de exercício físico, quer mudar sua alimentação, quer ter novos hábitos que sejam mais saudáveis para você, isso vão trazer alguns problemas. Só que se você olhar para isso como um problema novo, de uma atitude nova que você teve, de uma escolha, de uma decisão, você vai com certeza ter um ânimo, uma disposição muito maior de resolver esse problema. Então hoje, quando eu me deparo com esses desafios, que geralmente eles têm vindo cada semana uma coisa nova, eu penso, olha, eu pedi evolução, eu pedi para eu ser melhor, eu pedi para que eu possa crescer, prosperar, e para isso eu tenho que entender que eu vou precisar aprender coisas novas e que eu vou precisar mudar coisas em mim, porque a pessoa que eu sou hoje não vai conseguir conquistar aquilo que eu quero conquistar. Para ser o que eu quero ser, eu preciso agir diferente do que eu ajo hoje. Porque tudo que eu pude conquistar sendo assim, eu já conquistei. Para conquistar coisas novas, eu preciso ser uma nova pessoa. Então eu espero que você receba essa mensagem de luz no momento onde ela possa entrar, né, se conectar com você e que te traga uma reflexão e que essa reflexão, se possível, traga uma transformação. E é isso, gente, uma ótima semana, né, que seja uma semana de muita luz, de muitos desafios e que quando os desafios aparecerem, a gente possa olhar para eles e falar: tudo pronto, vamos. Beijo, gente!